Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos direto ao tema, ao assunto que é o tamanho do exército de Davi. Exatamente. Existem dois textos na Bíblia hebraica, um texto de 2 Samuel e outro texto que está no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, que irão registrar o tamanho do exército de Davi, passando de 1 milhão de soldados. Exatamente isso. Passando de 1 milhão de soldados. Mas será que na época em que o Davi bíblico assim viveu, na época em que a narrativa bíblica apresenta o personagem Davi, será que na época em que ele viveu seria possível um rei cananeu israelita ter um exército de 1 milhão de soldados? Quando foi que Davi supostamente viveu? Final do século XI, início do século X, antes da Era Comum. Alguns irão afirmar entre 1040 ou 1050 a 970 ou 960 antes de Cristo, antes da Era Comum. Esta será a afirmação até de alguns arqueólogos chamados fundamentalistas. Não temos nenhuma evidência histórica da existência de Davi à época em que ele viveu. Zero evidência histórica. Nós, para analisarmos arqueologicamente e historicamente se de fato era possível a existência de um exército poderoso, nós estaremos baseados nas seguintes obras. Primeiro, Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um livro que tem diversos autores, publicado pela editora Paulus, e que tem como seu autor, o que na minha opinião hoje é a referência no Brasil no que diz respeito à arqueologia, José Ademar Kaefer. Outro livro também que utilizaremos para termos as nossas bases para analisarmos arqueologicamente é a Bíblia Desenterrada do arqueólogo israelense Israel Finkelstein e também do arqueólogo Neil Asher Silberman. Também estaremos baseados na obra do professor José Ademar Kaefer, a Bíblia, a arqueologia e uma história de Israel e Judá. Também estaremos baseados na obra do professor Mário Liverani, a obra História de Israel e a História de Israel. Também a Bíblia Desenterrada de Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, além de outros artigos e publicações que diversos deles vocês já me viram fazendo vídeos aqui no canal. Então, qualquer problema que alguém tiver com as informações científicas, históricas e arqueológicas que serão apresentadas neste vídeo, por favor, escreva sua tese, seu livro, seu artigo e envie direto para estes professores, estes PhDs, estes doutores. Não perca tempo aqui nos comentários. Vá a Roma, onde está o professor Mário Liverani, vá até Israel, vá até o Paraná, vá até os especialistas. Procure eles, mande e-mail para eles, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos à leitura do texto bíblico então. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, versículos 8 a 10, dirá o seguinte: Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado.
e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada. Bastante gente. E os homens de Judá eram 500.000 homens. Olha, bastante gente. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que me perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Bom, nós vamos ver que há uma grande divergência entre Crônicas e Samuel, entre segundo livro de Samuel e o primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas dos reis de Israel e de Judá, capítulo 21, versículos 4 a 6. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou a todo o Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens. Desculpa, tá rindo. Dos que arrancavam da espada. E de Judá 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então, olha, somando os dois números, né, de Israel e de Judá, passa de 1 milhão de soldados. Mas o redator, escritor de Samuel, ele... 800.000 homens de guerra. Poxa, rapaz. Mais 500.000 de Judá. Então, 800.000 de Israel, 500.000 de Judá. Totalizando 1.300.000 soldados. Rapaz, o escritor das Crônicas, para Israel, 1.100.000, para Judá, 470.000. Então, 1.570.000 soldados. Meu amigo. Tá, rapaz. Olha. No século XI, século X, era para ser o imperador do mundo. Não da Mesopotâmia. O imperador de tudo. Que é isso? Então, vamos lá. Vamos aqui, então, a leitura. Primeiro eu quero ler aqui a obra do professor Israel Finkelstein, doutor arqueólogo israelense. Vamos ver o que ele diz. Depois eu vou à obra de José Ademar Caef, uma obra, e depois eu vou a a obra do professor Mário Liverani. A vida na fronteira das terras altas. Então vamos lá. Escavações em alguns pequenos sítios da Idade do Ferro I, descobertos no curso das explorações, mostraram que a onda repentina de assentamentos nas terras altas foi surpreendentemente uniforme. O povoado típico costumava estar localizado no alto de um monte ou em um cume íngreme que permitia dominar com a vista a paisagem circundante. É um ato natural. Ele era posto em uma área rodeada de florestas naturais formadas principalmente por carvalhos e terebintos. Em alguns casos, povoados foram fundados na orla de vales estreitos entre as montanhas, presumivelmente para ter acesso facilitando a campos agrícolas. A vida era agrícola e pastoril, então tudo certo. Em muitos casos, eles foram construídos na terra fértil localizada no ponto mais oriental direita, possível com vista para o deserto, perto de bons campos de pastagem. Claro, vida pastoril. Então, vida agrícola e vida pastoril. Em todo caso, os povoados parecem ter sido autossuficientes. Seus habitantes tiravam água de fontes próximas ou armazenavam água da chuva durante o inverno em cisternas cortadas na rocha e revestidas para uso no restante do ano. O aspecto mais surpreendente foi a escala minúscula desses assentamentos. Então nós temos escavações que foram feitas no período da Idade do Ferro I, beleza? E até o que nós temos aqui é que
Estes assentamentos, encontrados através destas escavações, eram pequenos sítios com uma quantidade minúscula de pessoas. Vamos continuar então. Na maioria dos casos, eles não tinham mais de 1 acre de área. De acordo com estimativas, abrigavam cerca de 50 adultos e 50 crianças. Até os maiores assentamentos nas terras altas chegava somente a 3 ou 4 acres, com uma população de poucas centenas de pessoas. No auge do processo de assentamento, em torno do ano 1000 antes da Era Comum, que foi em torno do período de quando Davi viveu, a população total desses povoados da região montanhosa não pode ter passado muito de 45 mil pessoas. 45 mil pessoas. É essa a estimativa. Na região montanhosa, onde os assentamentos e sítios foram largamente encontrados. Baixa densidade demográfica, ok? Pequenos sítios, população estimada, 45 mil pessoas. Vamos continuar ouvindo os especialistas. Página 27 do livro A Bíblia, a Arqueologia, a História de Judá e Israel, professor José Ademar Caef. Nós vamos ler deixa eu ver aqui, terceiro parágrafo da página 27. O restante do território de Judá se assemelhava a Jerusalém, com poucas aldeias, sem grandes cidades. Os habitantes eram poucos e, em sua maioria, pastores nômades. Então, o território de Judá se assemelhava a Jerusalém, a cidade. Então, vamos lá. Calcula-se que em toda a região montanhosa, que compreende o território conjunto de Israel e Judá, porque na arqueologia Israel são as terras do norte, que seria, para a linguagem bíblica, as 10 tribos, e Judá, a terra do sul, a tribo de Judá, beleza? Então olha só, presta atenção no que o professor José Ademar Caef está dizendo. Calcula-se que em toda a região montanhosa, que compreende o território conjunto de Israel e Judá, não vivia mais de 45 mil pessoas. Dessas, 90% viviam nas montanhas de Israel. Não é nem nas de Judá, não. Nas de Israel. 90% dessas 45 mil pessoas que ocupavam as regiões montanhosas, que eram a maioria das pessoas, beleza? Elas viviam majoritariamente até na parte norte, Israel norte, e não no sul, de onde Davi era, supostamente. Portanto, somente cerca de 5 mil viviam espalhadas por Jerusalém, Hebrom e mais 20 aldeias do interior das montanhas de Judá, de maneira que parece impossível esse território ter sido um grande império que se estendia do Mar Vermelho até ao sul de Damasco. Não acontecia isso. Não ocorreu. Fiz um vídeo sobre o império de Davi, mostrando a leitura de 2 Samuel, capítulo 8, que na verdade, arqueologicamente falando, estamos vendo ali, na verdade, conquistas de Tutmoses III, que é óbvio, não viveu na mesma época de Davi, mas segundo muitos especialistas, como o professor Ahmed Osman, pode-se haver uma tradição desse Deus guerreiro, rei guerreiro, faraó guerreiro, que também foi a Canaã. Porque tudo que está ali, de 2 Samuel 8, de fato, a maioria das coisas ali, quem fez foi Tutmoses III. Só que Tutmoses III viveu no século XV. Davi supostamente viveu no século XI e X.
Então vamos lá, vamos continuar. Quais eram as características desse assentamento, né? Porque nós vimos dois especialistas, né? Israel Finkelstein colocou a totalização. Professor José Ademar Caef foi mais específico. Ele especificou mais esses 45 mil. Onde a maioria estava, por onde estava espalhado, quais eram essas localidades de maior e menor densidade. Professor José Ademar Caef. Agora, o que nos fala o professor Mário Livrerani, no capítulo do seu livro História de Israel e a História de Israel, falando sobre a nova sociedade cananita, as formas de assentamento que se caracterizavam ali no século X. Vamos ver então. A disposição das habitações em círculo, como tendas em acampamentos nômades, tende a criar uma linha defensiva contínua. Então, onde foi analisado, o professor Mário Livrerani coloca aqui no livro dele: Ai, Berseba, Telmazus, Isbet Sartá, ok? Observou-se como a sequência de quartos longos na primeira fase ou dos quartos dos fundos nas casas pilares na segunda fase. Criava uma espécie de parede de casa-mata, embora usada tanto para habitação quanto para defesa, excepcionalmente como em, olha só, ele dá exemplos, Kirbet Dawara, se eu não me engano deve ser assim, Dawara ou Davara que se pronuncia. Existe uma muralha propriamente dita, mas apenas no século X. A forma oval da aldeia é muitas vezes determinada pela sua posição no topo de uma colina, mas onde não é o caso, pela cultura, hábitos e pela sua função defensiva, ou pelo menos pelo desejo de encerrar um espaço interior reservado às atividades familiares. Então, esses assentamentos ali do século X, nas colinas, eles começaram a ganhar aspectos, né, de formação oval, defensiva e também para a realização de atividades familiares. Segundo o professor está explicando aqui, isso vai ocorrendo de forma natural, de acordo até com a maneira de como era o topo da colina. Ou seja, não se media com a reguinha, quantas casinhas aqui, qual é o tamanho da circunferência. Eles iam montando de acordo com a topografia, geografia ali da localidade onde eles estavam. Então eu não vou continuar lendo muito não. A planta oval mantém-se típica ainda durante a Idade do Ferro II, quando a vila tem muralhas e as casas são construídas em círculos concêntricos. Então, na Idade do Ferro II, a estrutura oval se mantém, mas começa a haver uma evolução, ocupando o espaço central como uma rua que separa o quarteirão central do contíguo à muralha. A unidade habitacional típica, embora naturalmente, não em todos os casos, da fase madura do novo assentamento, é a chamada casa pilar, com 4 cômodos. Um percorrendo toda a largura nas traseiras, provavelmente com um andar superior para quartos e 3 quartos paralelos no sentido do comprimento, separados por 2 conjuntos de pilares e usados como áreas de trabalho e talvez estábulos. Mas aí já estamos falando da Idade do Ferro II. Então as habitações foram evoluindo em Israel de acordo com a necessidade da densidade demográfica. E o que nós vemos na Idade do Ferro I, o que nós vemos em 1000 a.C., é uma coisa, vamos dizer assim, para baixa densidade demográfica. De acordo com 2 especialistas, o máximo populacional que nós teríamos nas regiões montanhosas, que é onde se concentrava a grande massa de pessoas, e majoritariamente essa massa ainda estava mais ao norte do que ao sul, a estimativa que temos é de 45 mil pessoas. Essa é a estimativa. Se
a região mais habitada era a região montanhosa. E a estimativa da densidade demográfica da região montanhosa era de apenas 45 mil pessoas. Como que Davi teve um exército de mais de 1 milhão de pessoas? Se nem Judá, nem Israel continham um número de pessoas, não digo nem de soldados, mas de pessoas que a narrativa bíblica está trazendo. Não havia 1 milhão de pessoas em Israel, muito menos em Judá. Quanto mais 1 milhão de soldados. Não existia. Isto é uma narrativa do escriba, para criar números impressionantes. E detalhe, cadê todo esse material bélico? Deveríamos ter inúmeros achados arqueológicos que evidenciam um grande exército, como por exemplo, o grande exército de Acabe. Temos evidência histórica que Acabe tinha um grande exército. Um próprio rei adversário cita isso. Temos evidência arqueológica dos exércitos de Tutmose III, por exemplo. Temos evidências arqueológicas de diversos outros exércitos, menos o exército de Davi e de Salomão. Temos evidência do exército de Anri, o exército de Acabe, do norte. No sul não temos. Por que não temos? Vamos falar a verdade. Porque nunca existiu. Nunca existiu Davi, Salomão ou Roboão, muito menos um grande exército no sul. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. O verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.